Quero aqui deixar uma reflexão na sua vida. Hoje, o maior problema está nas famílias, a base de uma sociedade, estrutura de uma sociedade. Quero aqui deixar uma parábola para que você possa ter uma reflexão. Havia em uma fazenda vários animais e ali existia um ratinho que morava naquela fazenda. Certa feita, a dona daquela fazenda comprou uma ratoeira. Chegou pelo Correios em uma caixa e aquele ratinho ali olhando aquele embrulho. De repente, a dona da fazenda pega aquela ratoeira e arma. Aquele ratinho, quando viu aquela ratoeira, ele ficou desesperado. E ele foi logo no galinheiro, chamou todas as galinhas, os gansos, e falou assim: olha, gente, a fazendeira, ela comprou uma ratoeira para me matar. E a galinha, o ganso, falou assim: o que eu tenho a ver com isso? A ratoeira jamais mataria alguém de nós, é pelo seu porte. E aquele ratinho indignado correu para o chiqueiro. Chegando no chiqueiro dos porcos, falou assim: ei, a fazendeira comprou uma ratoeira para me pegar. E aí os porcos falaram assim: o que eu tenho a ver com isso? Uma ratoeira jamais me mataria. Eu não tenho nada a ver com o seu problema. Vai-se embora daqui. E aquele ratinho, em desespero total, correu, foi lá no curral, aonde estavam os bezerros, as vacas. E quando ele chegou lá, ei, a fazendeira comprou uma ratoeira para me pegar. Está armada lá no galpão. E a vaca falou assim: eu também não tenho nada a ver com isso. Jamais uma ratoeira mataria alguém de nós aqui do curral. E aí aquele ratinho desesperado foi embora, triste, porque ninguém queria saber do problema dele. Uma certa noite dispara a ratoeira. E aquela ratoeira fez um barulho do disparo. A fazendeira correu para ver o que havia pego naquela ratoeira. E no meio daquela escuridão, quando a fazendeira põe a mão, ela sente uma fisgada na sua mão, uma picada. Acendeu-se a luz, quando ela olha, pegou uma cascavel pelo rabo. E quando ela levou a mão, ela viu que havia sido picado por uma cobra peçonhenta, de alto veneno, que era uma cascavel. Imediatamente o marido daquela mulher pegou a fazendeira, colocou no carro, levou ao hospital. E aquela situação, a fazendeira veio a falecer por conta daquela cobra. Todo mundo em desespero. De repente, o fazendeiro volta para casa. Quando ele chega, a sua casa está rodeada de vizinhos, pessoas, para saber de fato como aconteceu. Aquele fazendeiro, quando viu aquele aglomerado de pessoas, falou assim: eu tenho que fazer algo para dar de alimento para essas pessoas. Foi lá no galinheiro, pegou 5 galinhas, 3 frangos, matou e ali fez uma galinhada. E com o tempo, a notícia se espalhou da morte daquela fazendeira. Foi chegando mais gente, foi chegando parente. E aí só a galinhada já não resolvia mais. E o fazendeiro teve que ir no chiqueiro e pegar um leitão, um porco, para fazer ali o almoço e a janta com aquelas pessoas que ali estavam na sua casa. E ali ele matou um leitão e 2 leitoas para servir todo o pessoal que estava ali na sua casa, consolando por aquela tamanha dor. Passasse um pouco, o corpo chega, é hora da parte fúnebre do velório. Veio familiares de todos os lugares do estado, do Brasil, e ali ele não tinha como alimentá-lo, aquele tanto de pessoa, e ele resolveu: vou matar uma vaca, um novilho, para sustentar pelo menos por 3 dias esse pessoal que aqui
está hospedado na minha casa. E assim ele foi lá e matou. E assim ele foi lá e matou esse gado para alimentar aquelas pessoas que ali estavam. Qual a moral da história que eu quero te falar hoje, meu irmão? O problema de um dentro de uma casa é o problema de todos. Se um da sua família está passando algum problema, saiba que o problema também é seu. Se o seu irmão está passando por dificuldades, o problema é seu. Porque lá na frente ele vai refletir sobre a sua vida. Então eu quero te dizer, se alguém hoje passa um problema familiar, compre o problema, coloque na situação daquela pessoa, se mostre um braço amigo sobre aquela pessoa, para que mais tarde não venha refletir sobre você. Eu quero te deixar aqui essa palavra poderosa. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de ser rompido. Saiba que todo problema existe uma solução. E se você colocar Jesus no seu problema, eles vão ser solucionados. Porque Jesus nunca perdeu uma guerra. E não vai ser na sua batalha que ele há de vir de perder uma guerra. Então receba essa palavra em nome de Jesus. O problema de um é problema de todos, dentro de uma família estruturada. Porque quando o inimigo se levantar contra a sua família, ele vai entender que ali existe sentinelas, que ali existe pessoas que estão dispostos a lutar por você. Entenda isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.